Algo inacreditável está acontecendo atualmente. Esse algo se chama Bitcoin. E com certeza é algum tipo de golpe. Não tem como um dinheiro da internet valer alguma coisa. E agora você me diz que existe uma moeda digital com o nome de meme da internet que chegou a valer mais do que a Ford? É inacreditável. A não ser que você esteja vivendo em uma caverna, com certeza você já ouviu falar do Bitcoin, a moeda totalmente virtual que não é controlada por nenhum governo ou indivíduo, criada por um fundador misterioso que permanece anônimo até hoje, uma moeda que atualmente vale bilhões. In the Bitcoin arena in the last month or so, things like on Twitter, negative sentiment versus what was really going on underneath. Crypto at MIT, therefore he gets it, right? Therefore he's going to approve a Bitcoin. Turns out no. What Gensler has done. Chips, first Bitcoin. That falls into that category because that's what that is. 39,000. Where's it going? I mean, can you play the clip in 2012 and 13 when it was at 200 and everybody was laughing at me on CNBC every time I would talk about Bitcoin? Where is it going? It's probably going to 100, then 150, then 200,000. In what period? I don't know. 5 years, 10 years? Você provavelmente tem sua própria opinião a respeito do assunto, seja uma opinião baseada em confusão, raiva ou esperança. O Bitcoin vem criando esse tipo de controvérsia e polarização por onde passa, e é por isso que já está na hora de desvendar esse mistério e descobrir exatamente o que se passa por trás de todo esse alvoroço, além dos motivos para o Bitcoin criar tantas reações diferentes, porque no fundo o Bitcoin é algo muito além de uma simples moeda digital, e é importante entender isso. É hora de levar o Bitcoin a julgamento. Quando você é apresentado ao Bitcoin pela primeira vez, existe a tentação de zombar de tudo isso. Well, yeah, so there's a lot that's not a scam, but yes, everyone's drinking the Kool-Aid. I think, just a couple of days ago, somebody relatively prominent said Bitcoin is bigger than the internet, bigger than the Industrial Revolution. Was that Tim Draper? Well, I didn't want to mention his name, but yes. Você entra no Twitter e vê todos esses perfis com olhos de laser, os memes, a comunidade em si, as discussões, sem mencionar uma série de previsões de catástrofes como o fim do dólar americano e da moeda fiduciária como a conhecemos. Como uma moeda virtual, algo que literalmente recebeu o rótulo de dinheiro da internet, pode valer tanto assim? Onde está o valor intrínseco que ela produz para o mundo? Essa é a primeira pergunta que a maioria das pessoas fazem, mas é só quando você conhece de fato a tecnologia e a filosofia por trás do conceito do Bitcoin que você percebe que está fazendo as perguntas erradas. O Bitcoin é simplesmente um compilado de transações em um registro que diz quem mandou quantos Bitcoins para quem, da mesma maneira que um banco guarda todas as informações sobre as transações que você faz a partir da sua conta. No entanto, com um banco, cada transação é validada pelo próprio banco. Se você tentar enviar R$100 para um amigo, mas só tiver R$50 na conta, o banco vai perceber que é uma transação inválida e vai rejeitar. O banco é uma autoridade central. O objetivo do Bitcoin é ser uma moeda descentralizada. Foi o que Satoshi Nakamoto, o criador misterioso do Bitcoin, estabeleceu no famoso White Paper, publicado durante a recessão de 2008. Ao invés de depender de um banco para verificar se as transações são legítimas, as transações com Bitcoin são validadas por uma série de computadores que existem no Bitcoin Network, uma rede que qualquer um no mundo pode acessar fazendo o download do software do Bitcoin. Imagine isso tudo como um sistema de votos, onde cada computador na rede dá o seu voto para determinar a legitimidade da transação. Após um certo número de transações, um novo ledger é criado, que se junta ao antigo, e por aí vai. E isso é o que nós conhecemos como a tecnologia de blockchain. Como podemos ver, a pergunta real não é sobre o valor intrínseco que o Bitcoin fornece para o mundo. Basta pensar no dólar americano. O que dá valor a ele? Pense por um segundo. Na verdade, o que dá valor para qualquer tipo de moeda? O dólar em si não tem valor nenhum intrínseco e é só um pedaço de papel ou um número em uma tela. O que faz o dólar ter valor é o fato de que o governo decretou que ele tem valor e a população concorda com isso. Nós confiamos que nossos dólares, reais, euros podem ser usados para pagar os bens ou serviços, porque quem recebe o nosso dinheiro também acredita no valor dele. Em outras palavras, o valor de uma moeda vem da confiança das pessoas nessa
dessa moeda e na estabilidade do estado que está por trás daquela moeda. A diferença aqui é que quando uma moeda fiduciária depende da estabilidade do governo, o Bitcoin, por meio da tecnologia blockchain, depende de um código de computador para fazer a sua moeda ter valor. O Bitcoin vem jogando um jogo psicológico de confiança e reputação desde a sua criação, um cabo de guerra entre a boa mídia e a mídia ruim, além de outro fator, a taxa de adesão pelos usuários. Se existe demanda, então existe valor. O Bitcoin claramente conseguiu gerar demanda, e a pergunta que nós deveríamos estar nos fazendo não é sobre o valor, mas sobre a demanda. O que realmente está impulsionando a demanda? E o mais importante, ela vai durar? Não se engane, o jogo de confiança e reputação não é nada fácil, e até que o Bitcoin ganhe adoção em massa, ele vai continuar andando em uma corda bamba, entre confiança e medo. E nos bastidores existem problemas maiores e mais preocupantes em jogo, que realmente pode vir a arrebentar essa corda bamba. Uma guerra civil que vem acontecendo dentro da própria comunidade do Bitcoin, por trás de todos os memes e os olhos de laser, e que questiona a legitimidade do Bitcoin enquanto moeda. Essa disputa é conhecida como Block Size War, e não vem de uma ameaça externa, mas sim de uma questão interna. Um problema que nasce nas bases do próprio Bitcoin. O grande problema da escalabilidade. Satoshi Nakamoto programou o Bitcoin de forma que cada bloco na blockchain consiga aguentar até 1 megabyte em transações. E para dificultar ainda mais as coisas, o nível de dificuldade da blockchain faz com que demore 10 minutos para gerar cada novo bloco. Com essa decisão, Nakamoto, mesmo sem intenção, colocou lenha na fogueira desse conflito. Vamos revisar alguns números. Em média, o tamanho de uma transação é de mais ou menos 380 bytes. Logo, cada bloco na blockchain contém por volta de 2.759 transações. E se cada bloco leva 10 minutos para ser gerado, isso significa que o Bitcoin só pode garantir cerca de 4.6 transações por segundo. A Visa, por outro lado, consegue garantir mais de 24.000 transações por segundo. E aí, consegue enxergar o problema? O design de Nakamoto causou uma ruptura na comunidade entre os Big Blockers e os Small Blockers. Os Big Blockers argumentaram que qualquer moeda legítima precisa ter a habilidade de sustentar muito mais do que 4.6 transações por segundo. Eles apoiam o aumento do limite do tamanho de cada bloco. Do outro lado, os Small Blockers argumentam que aumentar o tamanho do limite dos blocos impediria pessoas comuns de utilizar a rede do Bitcoin, por conta do tamanho e a escala do software, e logo colocaria o Bitcoin sob a responsabilidade de grandes empresas, e faria com que a moeda se tornasse centralizada, o que vai contra o objetivo principal do Bitcoin. Mas não acaba por aí, nós ainda nem falamos da questão da energia elétrica. Elon Musk fez um tweet explicando por que a Tesla, que permitia que seus carros fossem comprados utilizando bitcoins, havia revogado essa decisão, dizendo que a empresa estava preocupada com o aumento do uso de combustíveis fósseis na mineração e nas transações de Bitcoin. Apenas esse tweet fez o valor do Bitcoin cair do alto da casa dos 50 mil para a casa dos 40 mil. Como eu disse, é um jogo de reputação e confiança. E Elon Musk não é o único que expressou a falta de confiança quanto ao uso de energia no Bitcoin. Esse problema vem sendo apontado há muito tempo, e a Universidade de Cambridge recentemente divulgou uma análise que indica que o Bitcoin usa mais energia que a Argentina inteira. And the fact that there's a lot of energy involved, I think, is a good thing. It creates security to the network. There's a huge motivation, if you're a Bitcoin miner, to burn an awful lot of electricity. And that's the problem. You don't just burn a Norway's worth amount of electricity and have no carbon footprint. It's energy intensive, it uses a lot of energy, and two, in terms of transaction speeds, it's really slow. Yeah, so first, when it comes to the energy consumption, Bitcoin is using majority renewable energy, right? People have an input into that business, a cost, that is the energy cost. And so what they're actually doing is they're going to find the lowest cost energy, which happens to be renewable. Todas essas discussões em volta do uso da energia do Bitcoin apenas ressaltam o quanto esse uso é gigantesco. E você provavelmente está se perguntando, por que o Bitcoin usa tanta energia? Mais uma vez,
O problema é que Satoshi desenvolveu o Bitcoin para ser dessa forma. Cada computador na rede do Bitcoin envia um voto para dizer se as transações em um bloco são válidas ou não. Mas como garantimos que alguém não pode simplesmente enviar quantos votos quiser e driblar o sistema? Foi aqui que Nakamoto desenvolveu o sistema Proof of Work, que é utilizado nos computadores da rede do Bitcoin e que precisa apresentar provas do trabalho que fizeram para enviar o seu voto. E eles fazem isso resolvendo uma equação numérica complexa, que praticamente força o computador conectado a consumir mais energia para resolver o problema. O primeiro computador na rede que resolver a equação é recompensado com alguns bitcoins, por ter validado aquele bloco com sucesso. Em outras palavras, é como se fosse uma loteria. Alguns mineradores tentando resolver essa equação numérica super complexa e consumindo muita energia no processo, na esperança de ser o primeiro a resolver o problema e ganhar os seus bitcoins. Como recompensa, Nakamoto fez com que cada bloco levasse 10 minutos para ser gerado, o que significa que a equação numérica tenha dificuldade ajustada para levar mais ou menos 10 minutos para resolver. Quanto maior a quantidade de computadores na rede, mais complicado o problema numérico vai se tornando, como forma de garantir que o tempo de geração do bloco seja de 10 minutos. E quanto mais complicado o problema for, maior a quantidade de energia necessária para resolver a equação. É um ciclo vicioso. No início, computadores comuns podiam ser usados para minerar Bitcoin, mas hoje em dia existem fazendas inteiras de mineração de Bitcoin que contam com computadores extremamente potentes dedicados à mineração do Bitcoin. O modelo Proof of Work foi uma forma inteligente de prevenir que a rede do Bitcoin fosse corrompida, mas é altamente ineficiente no que diz respeito ao uso da energia e à escalabilidade. E com as mudanças climáticas e o aquecimento global, essa questão traz um grande fardo ético para o Bitcoin e para o seu futuro. Mas será que traz mesmo? Muitas pessoas na comunidade do Bitcoin reagiram à decisão do Elon Musk, chamando essas acusações de propaganda feita para gerar medo, dúvida e incerteza nas pessoas. Comparações entre o uso da energia da mineração do Bitcoin com o uso de energia de país inteiro é injusto e desonesto. O Bitcoin não está tentando ser um país, e sim uma moeda ou uma reserva de valor. Os mineradores de Bitcoin também são incentivados a utilizar fontes renováveis de energia, conforme elas vão se tornando mais baratas e viáveis. Pense dessa forma: se você é um minerador, você quer ganhar dinheiro. Como os custos envolvendo energia são os seus maiores gastos, você vai querer encontrar as formas mais baratas possíveis de gerar energia. Conforme fontes renováveis como as hidroelétricas forem se tornando mais acessíveis, veremos que os mineradores vão começar a dar preferência a essas fontes. Mas é muito difícil prever quanto da energia utilizada pela rede do Bitcoin provém de fontes renováveis. Algumas análises preveem que mais 70% da energia utilizada pela rede vem de fontes sustentáveis. E outras análises dizem que é menos de 30%. E mesmo com os bancos e outras instituições financeiras utilizando ainda mais energia que o Bitcoin, eles lidam com muito mais transações e muito mais usuários. E quando você acha que o Bitcoin já enfrentou problemas demais, ainda existe uma conspiração ainda maior nos bastidores. Em 2019, um artigo publicado por um professor e um aluno da Universidade do Texas, com o título "O Bitcoin é realmente untethered?", acusou o preço do Bitcoin de ser manipulado por outra moeda, chamada Tether. O Tether se trata de uma moeda estável. É uma criptomoeda indexada ao valor do dólar americano, ou seja, $1 é igual a um Tether. Converter o Bitcoin em uma moeda estável é muito mais rápido do que tentar converter o Bitcoin para o dólar. Então, muitos usuários do Bitcoin tentam tirar o seu dinheiro do Bitcoin e passar para o Tether quando os mercados se tornam muito voláteis. E de acordo com um estudo feito pela CryptoCompare, 57% de todas as negociações do Bitcoin foram feitas em Tether. O Tether é uma enorme fonte de liquidez no mercado das criptomoedas. No entanto, o artigo de 2019 sugere que houve uma criação de moedas Tether sem respaldo, que foram trocadas por Bitcoins para aumentar a demanda artificialmente. Esse artigo se tornou uma grande questão no mundo das criptomoedas, dando início a uma investigação conduzida pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos sobre a Tether Limited e a Bitfinex, as duas empresas por trás da moeda. Tether executives reportedly
facing a criminal probe into top bank fraud. DOJ is reportedly looking into whether Tether misled banks about its crypto business. E a investigação descobriu que a moeda virtual Tether nem sempre estava apoiada no dólar americano, como acreditávamos antes, o que resultou em uma multa de 18,5 milhões de dólares. O Tether ainda existe e promete mais transparência, mas essa questão toda traz à tona um problema ainda maior ligado ao Bitcoin: a manipulação do mercado. Ainda existe um outro fator do qual ainda nós não falamos, que são as chamadas baleias. Não esse tipo de baleia, mas baleias de Bitcoin. Indivíduos que possuem grandes quantidades de Bitcoin. De acordo com a CoinDesk, o número de carteiras digitais contendo mais de 1000 Bitcoins já passa de 2000. Acredita-se que o próprio Satoshi Nakamoto tenha por volta de 1 milhão de Bitcoins guardados. É mais de 4,7% do total de Bitcoins que podem existir. Sendo assim, a pergunta é: o que aconteceria se Satoshi Nakamoto decidisse vender as suas moedas? É improvável que quem quer que ele ou ela seja venha tomar essa decisão, mas essa pergunta enfatiza um novo problema. Uma baleia de Bitcoin tem o poder de causar um movimento enorme no preço da moeda, apenas movimentando a sua poupança, especialmente se for para vender as moedas. Existem contas no Twitter especialmente dedicadas a analisar os movimentos de carteiras que possuem grandes quantidades de Bitcoin. E para piorar tudo, a descentralização e anonimato do Bitcoin o torna um lugar propício para indivíduos com intenções não tão boas que estariam dispostos a manipular o mercado de alguma forma. Quanto exatamente do mercado está sendo manipulado é difícil de dizer. Os problemas de escalabilidade do Bitcoin, a falta de eficiência no uso da energia e o potencial de manipulação do mercado por meio de acúmulos de grandes quantidades da moeda poderiam muito bem fazer dela uma moeda fraca. Se a história do Bitcoin acabasse aqui, seria uma história bem triste. Mas onde os problemas do Bitcoin surge também o mundo das criptomoedas e algo muito maior. O ano é 2011. É a época em que a emergência das criptomoedas alternativas, as altcoins, começam a dar as caras. Se você olhar um pouco mais de perto, vai ver que a tecnologia de blockchain não é exclusiva do Bitcoin. E no surgimento dos problemas do Bitcoin, o desenvolvimento dessas altcoins oferece uma solução, ou a criação de algo completamente novo. Eu não posso citar todas as moedas porque atualmente existem milhares de altcoins por aí, cada uma supostamente desenvolvida do seu jeito particular e com características próprias e um objetivo próprio. O espaço das criptomoedas é como um velho oeste e está cheio de debates sobre quais moedas são golpes sem nenhum valor e quais são revolucionárias. O Dogecoin, outra criptomoeda alternativa, foi literalmente inventada por dois engenheiros de software como uma piada, na intenção de zombar da especulação bizarra nas criptomoedas. Hoje, essa piada tem um valor de mercado de 40 bilhões de dólares. Então, atualmente, o mundo das criptomoedas se tornou uma bolha e uma sensação em massa? Provavelmente. Mas vamos pausar por um segundo e voltar para os anos 90 e o início dos anos 2000. It spans the globe like a superhighway. It is called Internet. The net to long-time users. Internet is a whole group of networks. Dentro do que hoje nós chamamos de bolha.com, houve um tempo em que a internet estava apenas começando a ser comercializada e muito se falava sobre o seu potencial e o que estava sendo guardado para o futuro nas nossas vidas. Os investidores começaram a colocar muito dinheiro em empresas de internet, gerando valores ridicularmente altos. Era uma sensação, e algumas empresas chegaram a adicionar .com aos seus nomes apenas para embarcar na onda e lucrar com tudo isso. Algumas dessas empresas não tinham um plano elaborado, produtos ou lucro, e eventualmente esse capital começou a secar. Muitas dessas empresas da internet que não tinham planos de negócios colapsaram, mas muitos anos mais tarde, as empresas de internet são algumas das maiores empresas do mundo. It's very easy to predict that there are going to be lots of successful companies born of the internet. They're going to have very large market caps and so on. I also believe that today, where we sit, it's very hard to predict who those companies are going to be. É possível que o mundo das criptomoedas enfrente uma situação parecida. No ano de 2014, um jovem de 19 anos, chamado Vitalik Buterin, subiu no palco em uma conferência sobre Bitcoin
e revelou os planos para o que ele chamou de Ethereum Network. Vitalik sabia que a tecnologia de blockchain era algo muito maior que o próprio Bitcoin e tinha um potencial que ia muito além do mundo das finanças. A tecnologia blockchain está para o Bitcoin como o e-mail está para a internet. É apenas uma parte de um todo muito maior. E é isso que faz o Ethereum tão interessante. O Ethereum Network nos dá a possibilidade de fato, programar e criar aplicações descentralizadas ou contratos descentralizados, comumente chamados de smart contracts. Não vamos entrar na ciência da computação por trás disso tudo, mas é realmente incrível e fascinante e nós estamos apenas no início disso tudo. Todo mundo fica preso no Bitcoin porque foi uma das primeiras peças desse dominó que começou isso tudo. Mas o Bitcoin é uma parte pequena de um todo muito maior. Eu não acho que o Bitcoin vai ser a moeda global do futuro, mas isso não significa que o Bitcoin não tenha sua utilidade, além de ser apenas uma moeda. Quando a internet estava começando, nós não sabíamos que seria possível assistir vídeos online feitos por outras pessoas em plataformas de mídia social. Foi um processo de evolução, e mesmo que eu não tenha ideia de onde esse mundo está indo e qual criptomoeda vai estar presente no futuro, ainda assim é empolgante. Bitcoin não é um golpe, e é muito mais que uma história, e ainda está só começando. The writers and producers, Allison, can you explain what internet is? No, she can't say anything in 10 seconds or less. Oh, Allison will be in the studio shortly. What does it mean? It's a giant computer network. I think about this, and what about this internet thing? Do you know anything about that? Sure. What the hell is that exactly? Well, it's become a place where people are publishing information. Right. So everybody can have their own homepage, companies are there, the latest information. It's wild what's going on. You can send electronic mail to people. It is the big new thing. And for digital artist Beeple, whose real name is Mike Winkleman, coming to a close a few moments ago. The final bid, David, $69 million. Oh my gosh. As of 6 months ago. Naturally tune and configure Cardano as it grows from hundreds to thousands to tens of thousands of transactions per second. It's something that... First of all, there's two kinds of average people. There is the average person who has already heard of Bitcoin, and there's the average person who hasn't, right? So they feel that they have to get onto the playing field, so to speak. Well, it's very hip to be on the internet right now. Already big and soon to become perhaps even bigger bet over at MicroStrategy. The software company now owns so much Bitcoin, its gains are worth some $1.4 billion on paper. I want to bring Bitcoin is an open digital property network, and one day billions of people are going to hold digital property a la Bitcoin on their mobile phones. And so we just want to get there before the billions of users get there. And we're patient. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo e eu agradeço vocês que ficaram aqui até o final. Espero que de alguma forma esse vídeo te ajude a entender melhor esse mundo das blockchain. Peço que se fez sentido para vocês, compartilhem. Se você deixar um like e um comentário, me ajuda a criar mais conteúdo. Mais uma vez, obrigado e até o próximo vídeo.